Vamos falar de China? Vamos lá. A China é um player importante, cada vez mais importante. Imagino que os Estados Unidos devem estar morrendo de medo dos caras porque eles podem dominar esse jogo, né? Qual é o papel da China? O que você acha que é o plano deles? Pois então, faz alguns anos que o Neil Ferguson, que é um autor americano, aliás, ele é escocês, professor de Oxford, Cambridge, eu não estou lembrado bem a universidade, mas é um cara muito conhecido, escreveu vários livros de história, até a história do dinheiro, tem um bacana dele chamado A Ascensão do Dinheiro, e ele cunhou um termo, já faz uns 2 ou 3 anos, de que nós estávamos na chamada Guerra Fria 2.0, ou numa nova Guerra Fria. Isso antes de estourar, bem antes de estourar a Rússia com a Ucrânia, né? Onde, de um lado, Estados Unidos e de outro, China, ou Ocidente e China. E realmente o que a gente viu a China emergindo nas últimas décadas, onde ela cresceu muito, não tem dúvida, houve uma liberalização econômica, os espíritos dos empreendedores foram liberados e conseguiram criar um nível de riqueza em tanto tempo, talvez como poucos países conseguiram, tiraram centenas de milhões de pessoas da pobreza, porque viviam num regime muito fechado, socialismo, quase que completo, que gerou muita pobreza, e eles começaram a mudar isso a partir da década de 70 com o Deng Xiaoping, abria a China. E esse processo de abertura e de crescimento econômico, desenvolvimento de riqueza, foi se aprofundando ao longo das últimas décadas, até chegar à década passada já, está em 2022, quando ascendeu ao poder o Xi Jinping, que é o principal líder chinês desde o Deng Xiaoping. Mao Tse-tung foi o principal, Deng Xiaoping o segundo, e diria que agora Xi Jinping é o principal e talvez concorra até ao posto de segundo colocado acima do Deng Xiaoping, pela relevância que ele está tendo, as mudanças que ele está propondo e pela visão de mundo que ele tem. Essa que é a grande diferença, porque ele está querendo reintroduzir o socialismo, como eles chamam, que é o socialismo com características chinesas. Não é aquele socialismo à la Marx, meios de produção estatizados, tudo isso. Controlado. Isso eles sabem que não funciona, não é assim. Mas é um nível de controle maior do que houve na década passada. Maior? Sim. O nível de distribuição de riqueza forçada, talvez, maior do que teve na década passada. Então, é mais interferência política, é menos mercado livre que eles permitiram que acontecesse nas últimas décadas. E, além disso, o Xi Jinping também tem uma visão de China como a grande potência deste século. A meta do partido é completar os 100 anos da Revolução Comunista, que foi em 1949, portanto, 2049, completar os 100 anos como a China, a potência hegemônica do planeta. Caramba. Esse é o objetivo deles. Declarado? Declarado. Ah, é? Declarado. Tudo isso escrito, publicado, em discursos. E, além disso, tem esse... É um choque cultural e político também, porque a forma de governo lá é com muito controle, com muito autoritarismo, com quase zero liberdade de expressão. Redes sociais controladas, tudo. Completamente, quando não bloqueadas. Liberdade política não existe. E esse regime está entrando em choque agora com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Então a gente tem a potência China emergindo e querendo competir e suplantar os Estados Unidos como a principal nação deste século. Será que vai conseguir? Esse é o grande dilema, e a minha aposta é que não. Ah, é? Com uma ressalva. A China, enquanto insistir nesse modelo mais Xi Jinping, mais controle, menos liberdade econômica... Ah, tá. Isso que é o calcanhar de Aquiles deles. Esse é um dos. Ah, é? Esse, para mim, é um dos mais importantes. Que é o que impede ela de realmente ultrapassar os Estados Unidos, seja em PIB absoluto, que ainda não passou, seja em PIB per capita, que daí a distância é muito maior. Assim, dividindo a riqueza, a produção nacional anual pela quantidade de pessoas, os Estados Unidos está em PIB per capita de quase $80 mil, a China em torno de 10 mil. Assim, é uma diferença brutal. Grande. Muito difícil chegar a ultrapassar os Estados Unidos. Em PIB absoluto, talvez, porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões. O problema, e aí vem o segundo ponto, que eu digo que talvez a China não consiga ultrapassar,
é que a China tem um problema demográfico maior do que os Estados Unidos. Hoje, sim, a China é maior em termos populacionais, mas é bem possível que ela já tenha atingido o seu pico populacional. Ano passado teve uma grande controvérsia porque o censo que eles fizeram, que fazem de 10 em 10 anos na China, estava registrando uma queda populacional. Ah, é? Aí eles adiaram a publicação desse censo por várias semanas, revisaram de tudo que é forma, porque, imagina... Mas eles causaram isso também? Sem dúvida. O número de filhos? Claro, sem dúvida. Vamos chegar nesse ponto. Então, se a população está caindo, uma das fontes de crescimento econômico é o crescimento populacional. Quanto mais pessoas trabalhando, produzindo, mais a economia vai crescer. E produzindo e consumindo. Então, é a produtividade e quantidade de pessoas. Mas se está caindo a quantidade de pessoas e a população envelhecendo, então é difícil. E com um país que não é fechado, mas que não atrai o estrangeiro. Pô, quem é que quer ir para a China trabalhar com esse regime? Eu não quero. Ninguém, é. Então, olha os Estados Unidos. Não tem esse desafio demográfico que a China está tendo. Por outro lado, os Estados Unidos atrai muita mão de obra. Todo mundo quer ir para lá. Todo mundo. O chinês quer ir para lá. É. Então, se a gente olhar para as próximas décadas, eu diria que os Estados Unidos pode continuar tendo um crescimento populacional e China não. E aí é o que você falou. O que a gente está vendo na China é resultado também das políticas anteriores do regime chinês, do regime comunista. Porque tinha a política de um filho só, que valeu até 2015. Porra. Os casais não era proibido por lei, mas na prática sim. Era proibitivo porque era penalizado, né? Não apenas penalizado, mas aí até assim, tem um documentário, na época era no Amazon Prime, eu acho que tem lá ainda, chamado One Child Nation. Então, a nação de uma única criança. Que conta as histórias desse período todo. E assim, realmente é de embrulhar o estômago. É muito triste. Porque os caras queriam ter filho e não filha. E aí nascia... E quando tinham, matavam. Então matavam. Cara. Então, assim, realmente é um negócio... É uma história monstruosa que aconteceu. E também é coisa que você não consegue mensurar, que é todo mundo ter um filho só. Que é diferente de ter irmãos e ter convivências diferentes. Cara, assim, é uma insanidade porque tantos é artificial, aspectos, né? assim. Que doideira. E a conta que se faz é que para uma população permanecer estável em quantidade de pessoas, a taxa de fertilidade precisa ser de 2,1 crianças por mulher. Então, apenas uma criança, o país vai ter um declínio populacional. Então, em 2015, eles aboliram finalmente essa política de filho único e aí permitiram 2 filhos por casal. E aí, ano passado, revisaram mais uma vez e agora permitem 3 filhos por casal. Ah, é? Porque eles se deram conta, graças a esse censo demográfico, cara, curva. Se a gente seguir tendo uma queda de pessoas, como é que a gente vai seguir crescendo? Como é que a gente vai ultrapassar os Estados Unidos? Nossa. Então esse é um grande desafio que a China tem pela frente e por isso que eu digo que não é tão simples a China ultrapassar os Estados Unidos. Menos liberdade econômica e declínio populacional.